Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso santo Deus seja conosco. Uma alegria estar ocupando esse púlpito mais uma vez. Quando nós fizemos uma reunião para decidirmos quem ia ficar com cada tema, eu e o pastor William, eu fiz questão de ficar com esse tema. Obviamente, sobrou um mais difícil para ele, que é o final. Mas eu fiz questão de ficar com esse tema porque fala especificamente da igreja local. Hoje nós vamos falar um pouquinho daquilo que eu escrevi nesse livro aqui, que mostra como o Senhor nos dotou de tal forma para santificar não somente a nós mesmos, mas a igreja local, o corpo local de Cristo Jesus. Essas reflexões sempre pairaram em minha mente, devido a livros que nós lemos, livros que são lançados constantemente, que falam sobre piedade, sobre santificação, sobre perseverança, e na maioria das vezes parece que nós temos muita tendência, ou então nós não encontramos isso de forma tão objetiva nesses escritos, que o contexto, a seara ou o celeiro no qual e através do qual essa santidade, essa piedade, essa perseverança deve ser exercida é no contexto da igreja local. Na grande maioria das vezes, nós pensamos sobre santidade, piedade, perseverança no caráter individual. É a minha santidade, é a minha piedade. Quando nós avançamos um pouquinho, nós aplicamos isso à nossa família. E a família ainda pertence ao nosso ego, é o círculo do ego, é a nossa família, porque existe uma condicionalidade para a aplicação da santidade, uma condicionalidade para a aplicação da palavra de Deus, são os meus. Então, aquilo que pertence à nossa família, de alguma forma, pertence a nós como indivíduo. Mas quando nós avançamos um pouco mais e pensamos a nossa vida, e a nutrição da piedade em nós, além de nós mesmos, além da nossa família, nós quebramos a condicionalidade. Simplesmente porque Cristo amou, nós santificamos o próximo simplesmente porque Cristo faz isso, e nós somos instrumentos de mortificação, porque nós somos instrumentos na mão de Cristo para que outros se pareçam mais com Cristo Jesus. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, e eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Esse trecho é muito importante porque é dessa forma que nós devemos enxergar a igreja de Deus. Quando nós olhamos a igreja do Senhor Jesus Cristo hoje, nós enxergamos com muita facilidade as deficiências, as máculas, as rugas, nós observamos os defeitos, nós exaltamos a obra inacabada, mas não é assim que o Senhor Jesus Cristo enxerga a igreja. O Senhor Jesus Cristo enxerga a igreja da forma que Ele fará com que ela seja completamente santa. Quando nós observamos um ao outro, os defeitos, os vacilos, né, os pecados, com muita facilidade nós observamos os pecados dos próximos, né? A família do outro é mais deficiente, a esposa do outro não é tão submissa, o marido da outra não é tão líder, não é tão cabeça, os filhos do outro não são tão educados, não são tão piedosos. Os nossos olhares, eles são muito evoluídos para isso. Mas não é assim que nós devemos olhar o próximo, o outro. Nós devemos olhar como Cristo olha. De tal forma que, se aquela família, aquele meu irmão, não exibe aquilo que Cristo descreve a respeito da igreja, nós devemos obrigatoriamente, não é um aspecto de voluntariedade, nós devemos obrigatoriamente trabalhar, exercer os dons que Deus nos deu, para que aqueles pecados sejam mortificados, para que aquela pessoa seja santificada. Então, vamos ler aqui como o Senhor Jesus Cristo descreve a igreja. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 25. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse
tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, vamos ao Senhor em oração mais uma vez. Nosso santo Deus, nós estamos mais uma vez diante da Tua palavra, diante da qual nós devemos baixar completamente as nossas guardas. Nós estamos aqui não por causa de uma conferência, mas porque a Tua mão poderosa nos trouxe até aqui. Cada um daqueles que estão aqui foram trazidos por Tua mão graciosa, para que nosso coração, a nossa mente fossem moldados segundo a Tua santa e perfeita vontade, ó Deus. A nossa súplica ao Senhor é que, à medida que nós Te glorificamos, devotando o nosso coração, as nossas afeições e a nossa atenção ao Senhor, o Senhor graciosamente nos lave, nos purifique com a Tua palavra, Deus. É o que rogamos a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre a doutrina do pecado e a igreja local, então vamos lembrar um pouquinho do que nós já vimos sobre a doutrina do pecado em si. Nós já vimos o que é a doutrina do pecado, nós já vimos quais são as suas consequências, nós já vimos como a nossa confissão de fé batista de 1689 aborda o pecado. O pecado, ele não só foi constituído como uma queda crassa segundo os propósitos de Deus, mas foi especificamente a violação da vontade de Deus sobre a sua criação, sobre as nossas vidas. E eu propus aqui 4 ideais que foram corrompidos, que coloca de forma muito prática o que é macular a palavra de Deus, o que é transgredir a lei de Deus. Nós observamos 4 ideais criacionais. O primeiro ideal, Deus criou o homem para que o homem exibisse a ele mesmo a sua santidade, a sua autoridade sobre as coisas criadas. O segundo ideal que foi corrompido na queda, o homem deveria fazer da criação um local de adoração em todas as esferas que ele atua, em todos os âmbitos que ele vive, deveria ser um grande altar para que ele adorasse a Deus. O terceiro ideal que foi corrompido com a queda, o homem deveria gerar uma semente piedosa, o homem deveria gerar filhos para o Senhor, para exaltação ao Senhor. E o quarto ideal, que é aquele que rege todos os demais, o homem deveria preservar o seu relacionamento com Deus, custe o que custar, com diligência, com obediência, com submissão e com piedade. Não existe um único termo nas Sagradas Escrituras, apenas um termo para descrever o que é pecado. O conceito de pecado é formado por vários termos, por várias terminologias, e é muito interessante quando a gente observa isso, porque parece que o Espírito Santo de Deus, pela instrumentalidade de homens como eu e você, ele busca construir todo um conceito, todo significado do que representa a transgressão contra a vontade de Deus, a deformação contra a vontade de Deus. Então nós encontramos muitos termos nas Sagradas Escrituras para descrever o que é pecado, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e esses termos são repetidos inúmeras vezes. Alguns termos remontam à ideia de desvio, de errar o alvo, e esse termo é muito interessante porque ele dá a ideia de que Deus nos criou, assim como foi observado ontem, com um alvo muito específico, de tal forma que, atingindo esse alvo, nós desfrutaríamos de realização, de sucesso, de contentamento. E esse alvo ele foi corrompido, nós não sabemos mais qual é o alvo. Nós tentamos encontrar o alvo da nossa satisfação no trabalho, nos estudos, nos relacionamentos, nos exercícios, no entretenimento, na beleza, em vários aspectos, porque nós erramos, nós perdemos. A queda causou isso. Então, se o pecado consiste na violação da lei de Deus, o que é a lei de Deus? A lei de Deus não é algo abstrato, onde eu entendo
que existe um mandamento e que esse mandamento não deve ser quebrado. A lei de Deus que nós temos acesso, seja os 10 mandamentos, seja os demais mandamentos que são decorrentes do decálogo, são expressões da lei moral de Deus. E essa lei não passa porque a lei moral pertence ao caráter de Deus. Portanto, se o caráter de Deus é eterno, a lei moral de Deus é eterna, é aquela que veio da eternidade, encontrou-se com o tempo e continuará por toda a eternidade. As leis de Deus são dadas como... observa como é interessante. Por que a necessidade da lei positiva de Deus, da lei escrita de Deus, da lei verbalizada de Deus? Porque agora a vontade de Deus precisa ser decodificada para nós. Nós não sabemos mais qual é a vontade de Deus e a nossa própria vontade. Nós não sabemos mais o que agrada a Deus e o que agrada simplesmente a nós mesmos. Então, a lei de Deus é a decodificação da vontade de Deus. Como nós sabemos a vontade de Deus? Observando a lei de Deus que decodifica a vontade eterna de Deus para nós. Quando nós violamos isso, nós deformamos não somente uma lei escrita, mas a própria vontade de Deus, ao seu próprio respeito para nós. Portanto, as leis de Deus, elas decodificam aquela lei moral de Deus que está implantada no seu coração. A lei moral de Deus está aí no seu coração, mas ela precisa ser decodificada e o Espírito Santo de Deus faz isso. É por isso que ímpios serão condenados por essa lei que está no coração dele, mas sem decodificação, ele não entende. Mas mesmo assim, serão condenados. Então, a lei de Deus, ela desentulha, sabe? O nosso coração está aqui, a vontade de Deus está aqui, mas o pecado colocou entulhos nessa vontade, nessa lei. E a lei de Deus, através do Espírito Santo, tira esses entulhos para que nós pudéssemos compreender essa lei, essa vontade de Deus gravada no nosso coração. É por isso que desde o Antigo Testamento a intenção do Senhor é o nosso coração mesmo. O Senhor quer o nosso coração, o Senhor não quer concorrentes no nosso coração, Ele quer que o nosso coração seja completamente dele. Existe um versículo muito emblemático, às vezes nós aplicamos isso apenas ao Novo Testamento, né? Nós fazemos uma segmentação muito ruim de que o Antigo Testamento é a época da lei, o Novo Testamento é a época da graça, e nós entendemos que essa ideia de conversão, de circuncisão de coração, acontece só no Novo Testamento. Mas desde o início nós vemos a palavra de Deus sendo exposta de tal forma em que Deus requer o nosso coração. Existe um versículo emblemático e chave, então você deveria anotar esse versículo se você não tem ele em mente ainda, Deuteronômio capítulo 10, versículo 16, e mostra que a lei de Deus... e a exposição da lei de Deus, que é isso que é o livro de Deuteronômio, né? Então, sim, em Êxodo nós encontramos a lei de Deus, em Deuteronômio, a segunda entrega da lei, na verdade, é a exposição, é um sermão expositivo da lei de Deus. Então, em Deuteronômio, nós vemos essa lei sendo exposta e aplicada, e sendo-a aplicada, então, o autor sagrado expõe qual é a finalidade dela. É para conduzir o nosso coração ao Senhor. E eu estou falando sobre isso porque sem isso não há santificação, irmãos. Sem isso não há vida em comunidade redimida, que é a igreja local. Então, Deuteronômio, capítulo 10, versículo 16, diz assim: circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Incline-se, dobre-se diante de Deus, como uma expressão viva de que o seu coração é completamente dele. Então, aquela circuncisão no prepúcio, aquela circuncisão exterior, deveria ser uma evidência do pacto interior realizado no coração do homem, desde a antiga aliança, desde o Antigo Testamento. Então, veja, depois da queda, o pecado, ele passou a ser inerente a toda a raça humana, assim como o pastor William esboçou aqui ontem. Nós não ensinamos as crianças a mentirem. Nós não ensinamos as crianças a fazer o que é mal. Elas já sabem por natureza que será uma luta crassa
combater a sua própria vontade. Por que você fez isso, menino? Porque eu quero, pai. Porque eu estou com vontade, pai. Porque eu tenho desejo, pai. Então tem que ser meu. Ninguém ensina isso. São reflexos naturais da sua natureza, que é caída. É óbvio que existem aspectos de inocência, irmãos. É óbvio. Eles não têm na mente deles a completude da malícia, da sagacidade. Eles não têm formulado isso. Nós temos. É óbvio que nós erramos quando observamos os nossos filhos com esses aspectos pecaminosos e já imputamos sobre eles a mesma malícia que nós temos. Olha, você foi muito malicioso em fazer isso. Ele não entende todas essas características de malícia, mas o pecado está ali e cabe a nós instruí-los. É por isso que nós lemos Davi, o salmista, no Salmo 51, quando diz que, como uma confissão pesarosa diante de um pecado contra o qual ele não conseguiu resistir. Com Batseba, ele não conseguiu resistir. E a sua confissão é uma confissão dolorosa em lágrimas, porque foi vencido por sua própria carnalidade. E algumas vezes nós perdemos algumas batalhas, irmãos. Infelizmente, nós não queríamos, mas mesmo redimidos, nós perdemos algumas batalhas. E no Salmo 51, no versículo 5, ele diz: eu nasci na iniquidade. Porque mesmo diante da revelação, mesmo diante da tomada do Espírito, ainda assim eu sofro reflexos dessa iniquidade. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Paulo esboça essa mesma verdade ao mostrar que a nossa luta, e é muito importante você entender isso, porque aqui é o fundamento da nossa reflexão, porque você vai compreender que se lutar contra o seu pecado é difícil, lutar para que você desenvolva harmonia e comunhão no seio da igreja local será ainda mais difícil. Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo 12, diz: porque a nossa luta não é contra sangue ou contra carne, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E em Gálatas capítulo 5, 17, ele expressa que a nossa militância, a nossa luta não é contra nós e a carne, mas é necessário que o Espírito guerreie por nós, lute por nós, quando ele diz, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, as batalhas que nós travamos, elas não são travadas de punho cerrado. Talvez você não entenda, mas para que você vença a batalha, você vai ter que baixar as guardas para o Espírito Santo. Você vai deixar-se ser vencido pelo Espírito Santo. Você vai deixar-se ser conquistado pelo Espírito Santo. Não batalhar, não lutar contra as palavras que são pregadas, contra as exortações que são proferidas. Um irmão exorta você porque deseja ver em você santificação e você levanta as guardas e observa defeitos nele, falhas nele, corrupções em sua família, em seu caráter. Isso é levantar as guardas. É como se a sua deficiência fosse desculpada pela deficiência de outro. Então, nós lutamos de joelhos, obviamente, mas a nossa luta começa baixando as nossas guardas, para que sejamos instrumentos nas mãos do Senhor para a vida de outros. É por isso que Jeremias diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Quem pode com ele? Quem pode? Então, entenda, o pecado ele não é acidental para nós. Infelizmente, nós lutamos contra o próprio prazer da sedução do pecado. Ele nos atrai, ele conquista terrenos do nosso coração que nunca deveriam ser conquistados. Nós somos seduzidos. Os irmãos observam que o processo de sedução é paulatino, ele não é agressivo. Ele conquista terrenos. Às vezes nós fechamos a porta, mas ele é persistente. Então, se nós não somos persistentes ou intencionais, Satanás é.
O pecado é persistente e intencional. Ele tem uma finalidade: continuar maculando, deformando a imagem de Deus, que é você. É você. Thomas Merton, puritano do século XVII, ele diz assim, primeiro praticamos o pecado, não é? Primeiro nós praticamos o pecado. É interessante essa citação dele. Ele diz assim, primeiro praticamos o pecado, depois o defendemos. Quantas vezes nós somos exortados contra um pecado nosso e nós os defendemos, não é? Irmã, porque, olha, eu observei que você veio com essa roupa não é propícia, não é apropriada para o culto, para a igreja, na verdade não é apropriada para uma cristã. Aí o que a irmã faz? Mas a fulana também veste-se assim. Você está falando da minha filha? Se a filha da fulana também... Olha, nós nos tornamos defensores do pecado. Primeiramente, nós praticamos o pecado, depois o defendemos, depois nós nos gabamos dele. Quem teve uma vida pregressa sabe disso muito bem. O pecado é primeiramente nosso fardo, depois nosso costume, depois nosso deleite e então nossa excelência. Nós nos tornamos ávidos pecadores. Portanto, nós não precisamos simplesmente de conhecimento e habilidades para vencer o pecado. Nós necessitamos urgentemente ser munidos com o Espírito Santo de Deus. John Owen, ele disse o seguinte: somente o Espírito pode mortificar o pecado, ele tem a promessa de fazê-lo, e todos os outros meios, sem ele, são vazios e vãos. Somente por sua instrumentalidade e poder nós mortificamos o pecado. O pecado não somente maculou a eu e a você como indivíduos, mas desde o princípio ele deformou a unidade que deveria existir entre homem e mulher, como nós vimos ontem, em Gênesis 3,16. A mulher desejará o papel do marido e o marido desejará empenhar ainda mais vigor e sabedoria para que ambos exerçam os papéis que Deus estabeleceu. Mas ele corrompeu a própria família quando Caim matou Abel. E assim nós vemos como ondulações em um rio, em ondulações em água, ganhando toda a humanidade. O pecado trouxe desarmonia na criação de Deus, o pecado corrompeu a unidade que deveria refletir a unidade da Trindade. É assim que o Senhor Jesus Cristo fala em João, não é? Para que vejam vocês e em vocês vejam que eu e o Pai somos um. Então, a unidade entre Pai e o Filho e a Santa Trindade deve ser vista na unidade entre irmãos, que, embora pessoas diferentes, compartilham da mesma essência, no sentido da mesma fé, na mesma esperança, no mesmo batismo, no mesmo Espírito. Então, nós vamos ver um pouquinho sobre isso, sobre o pecado e a santificação da igreja. Infelizmente, quando nós pensamos sobre mortificação, como eu falei, nós pensamos somente no aspecto individual. Nós dificilmente pensamos, como eu posso ser um instrumento de mortificação para a vida do meu irmão? Sem ser arrogante, sem parecer supervisor altivo, imponente, soberbo. Como? Como eu posso ser um instrumento de graça e ao mesmo tempo ser humilde, observando que eu também tenho as minhas deficiências? Quando nós pensamos em santidade, mortificação ou piedade, em aspectos individuais, nós compartimentalizamos a santificação segundo as nossas particularidades. Sou eu. Os irmãos observam que na maioria das orações que nós fazemos são orações muito egoístas, né? Sou eu, ou nos aconselhamentos que nós pedimos são aconselhamentos muito egoístas, né? É a minha família, são os meus estudos, é o meu trabalho, é a minha luta. Os irmãos já observaram fazer um exercício? Esqueça de você e olhe para o outro para ver o resultado disso. Esqueça, Deus sabe das suas necessidades.
Deus sabe das suas lutas, Deus sabe das suas enfermidades. Faz o seguinte, passa um mês esquecendo de si mesmo. Esquece da enfermidade do seu filho, esquece da enfermidade do seu cônjuge, esquece das suas necessidades, esquece dos seus projetos e ora pelo projeto do outro, pela vida do outro, para que Deus cure a enfermidade do outro, para que Deus abençoe o casamento do outro. Observa isso, nos desvencilhando mais de nós mesmos. Afinal de contas, quantas vezes você já orou por algo que você nunca recebeu e você ainda continua com aquele aspecto de persistência? Será que Deus não está levando você a mudar o tom, a mudar a tonalidade, a mudar o dialeto, a mudar o discurso? Deus conhece das suas necessidades e os propósitos dele serão cumpridos em sua vida, quer você ore ou não. Quer você clame ou não, eles serão cumpridos completamente em sua vida. Como disse um puritano missionário, eu sou imortal até que todos os propósitos de Deus se cumpram em minha vida. Eu sou imortal. Então, seja na leitura de livros, aulas ou pregações, ou até mesmo meditações particulares, nós temos a tendência de pensar só em nós mesmos. E é por isso que eu digo que a família é o círculo do ego, porque quando nós deixamos de pensar em nós pensamos na família. Pertence ao nosso ego também, irmãos. Porque as pessoas costumam dizer que o amor de mãe é incondicional. É mentira, não é incondicional não, é seu filho, não é? Como é que é incondicional? Amor de mãe não é incondicional, é condicional, porque é seu filho. Nós lutamos para nutrir amor incondicional, que é com o irmão que está do seu lado aí. Você conhece as deficiências desse irmão, e ainda assim você tem que amá-lo. Você conhece as deficiências, julga-se superior a ele, por quê? Porque talvez ele não conhece tanto as suas. E aí você se julga superior a ele. Mas assim mesmo você tem que amá-lo. E tem que recebê-lo como instrumento de Deus, porque se você... E aí a Igreja Batista tem uma doutrina maravilhosa, em que nós recebemos aqueles com quem nós pactuamos. Nós referendamos, nós dizemos assim, olha, você fez uma profissão de fé? Ok, não é suficiente. A igreja tem que fazer a profissão de fé por você. Você fez uma profissão de fé, esse é o primeiro passo, mas não é suficiente. A igreja tem que atestar a sua fé, porque você não pode falar sobre, você não pode elogiar-se a si mesmo, você não pode exaltar-se a si mesmo. Então, a igreja tem que referendar a sua fé, e nós recebemos esses irmãos no âmbito da igreja local, no pacto da igreja local, e reconhecemos que eles são representantes de Cristo Jesus. Reconhecemos que está sobre eles a misericórdia e a graça remidora de Cristo Jesus. Então, quando eu reconheço isso, eu estou dizendo que aquele irmão, independente de todas as suas falhas, ele foi munido com o poder de Deus para fazer com que eu me pareça mais com Cristo Jesus. Caso contrário, eu não poderei dizer que ele é crente. Perceba a implicação disso. Se eu digo que aquele irmão não pode me edificar, eu digo que a operação do Espírito Santo na vida dele foi deficiente. Logo, não há conversão. Então, eu tenho que entender que, independente das suas lutas, das suas falhas, do quanto ele escorrega, do quanto os seus pés resvalam, do quanto ele cai, ele é instrumento de Deus. E olha como esse aspecto é humilhante. Olha como a dependência é humilhante. Olha como julgar o outro superior a si mesmo é humilhante. E esse é o primeiro processo de crescimento. Humilhação. Nós consideramos a nós mesmos como inferiores. Essa é a ideia de caminhar suspeitando de si mesmo, sabe? A caminhada do cristão é uma caminhada de suspeita de si mesmo. Olha como essa equação aplicada à vida da igreja embeleza a igreja. Ao mesmo tempo que eu julgo o meu irmão superior a mim, eu suspeito de mim mesmo. Essa é a fórmula da harmonia e unidade no âmbito da igreja local. Eu suspeito de mim e exalto os atributos de Deus na vida do meu irmão. Então, dificilmente, essa é a minha proposta, meus irmãos, dificilmente nós avaliamos o seguinte, como a minha vida,
como a minha busca por santificação pode embelezar o corpo de Cristo. Não é como a santificação será desenvolvida em minha vida, mas como a santificação na minha vida será evidenciada pela santificação do corpo de Cristo. Caso contrário, e essa é a minha proposta, não há santificação particular. Não há santificação pessoal. Se a minha santificação é egoísta, é compartimentalizada, é particular, não há santificação que não tenha reflexo no corpo de Cristo, na comunidade redimida. Então, como eu devo batalhar por mortificação ao ponto de ver reflexos disso na igreja local? Então, não nos esqueçamos, irmãos, que toda a doutrina desenvolvida e aplicada pelo apóstolo Paulo tem como objetivo as igrejas locais. É muito comum nós lemos as epístolas do Novo Testamento e observar que essas cartas são dirigidas a indivíduos. Nós pegamos, por exemplo, trechos da carta aos Efésios e está escrevendo a igreja em Éfeso, e nós aplicamos a quem? A mim. Nós pegamos trechos da igreja escrita a igreja de Corinto, a igreja de Filipos, e nós aplicamos a nós como indivíduo. Ele não pensou em um indivíduo, ele pensou na igreja, até mesmo porque existem características que devem ser desenvolvidas ali, diante da exortação que é proferida, que são características que só podem ser experimentadas em comunidade. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7, Paulo diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o fim proveitoso. Que fim proveitoso é esse? É a pergunta. Esse fim proveitoso diz respeito a mim mesmo, somente a minha realidade. O tema aqui, irmãos, é a concessão dos dons do Espírito Santo. Então, veja, pelos relatos bíblicos, a igreja de Corinto era impressionantemente rica da manifestação dos dons do Espírito Santo. Mais do que qualquer outra igreja, nós vemos isso sendo esboçado pelo próprio apóstolo Paulo. Contudo, tão impressionante quanto a isto, é o fato de que ela também é a igreja mais problemática do Novo Testamento. Por quê? Por quê? Porque a apropriação dos dons ali estava forjando características arrogantes e individualistas, ao invés de forjar unidade e poder em comunidade. Então estava fazendo o efeito contrário, por causa da disposição interior de cada um. Mas não somente isso, apesar de toda a riqueza da manifestação do Espírito Santo, ela é impressionantemente imatura. Observa, 1 Coríntios 1,10, diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de que cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Observa como nós temos a habilidade de revestir pecado de características espirituais em que nós julgamos que Deus abençoa. Então, existiam classes ali, e essas classes revestiam os seus pecados com características que eles julgavam belas e espirituais. Mais na frente, no capítulo 3 de 1 Coríntios, Paulo diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais. Eu só fazer um parênteses aqui, quando o Senhor Jesus Cristo me alcançou com a conversão, um medo surgiu dentro de mim, logo no início da minha conversão. Eu via outras pessoas que tinham 10 anos de igreja, que tinham 15 anos de igreja, que tinham 8 anos de igreja, e eu via graus diferentes de maturidade, graus diferentes de envolvimento com a igreja, e ali surgiu um medo muito grande no meu coração.
E eu sempre observei isso com muita intencionalidade. O medo era ver os anos passando e não ver crescimento em maturidade espiritual em mim. Esse foi o grande temor. Eu não queria ter 10 anos de igreja e continuar bebendo leite. Eu não queria ter 12 anos de igreja e continuar um moleque na fé, um menino na fé. Com o passar do tempo, eu vi alguns testemunhos disso, em que, apesar dos anos se passarem, o amadurecimento espiritual, o crescimento espiritual não era condizente. Talvez esse seja um aspecto que nós deveríamos observar, o temor do tempo e o nosso crescimento, e o nosso temor, e a nossa piedade. Ninguém está falando de perfeição. A perfeição que Deus requer em você, Ele irá fazer, não é você não. Ele irá fazer a perfeição. Ninguém está falando de perfeição, de que você não deve ter pecado. É impossível, você vai pecar. A grande questão é o seu trato com o pecado. É a constância do seu pecado. É a intencionalidade e a constância na sua caminhada. Às vezes as pessoas criticam os pastores, ou irmãos mais velhos, ou professores de escola bíblica, porque acham que nós requeremos perfeição. Não, ninguém requer perfeição. Intencionalidade, constância, amadurecimento, sabedoria, mas não perfeição. Porque a perfeição que o Senhor Jesus requer de você, Ele mesmo fará. Ele executará isso gloriosamente para a sua exaltação. E quando Ele fizer isso, não haverá arrogância. Nós iremos desfrutar da mais nítida e gloriosa e humilde dependência do nosso Senhor. Os textos prosseguem aqui, Efésios capítulo 2, 2 aos Coríntios capítulo 12, 1 aos Coríntios capítulo 11, onde Paulo, corrigindo justamente a perspectiva da ceia, observa isso, o que é comer e beber sem discernir aquilo, o que significa? Ali representa unidade, ali representa comunhão, ali representa harmonia, que foi justamente as características do corpo, essenciais ao corpo, que foram corrompidas na igreja de Corinto. Por isso que ele diz, observa, vocês estão defraudando a noiva do Senhor. Vocês estão maculando a noiva de Cristo Jesus. E vocês estão fazendo isso com toda pompa, sem nenhum temor. O pecado reina e vocês se exaltam. O pecado impera e vocês são soberbos. Examine-se, porque o Espírito Santo pode matar vocês. O Espírito Santo pode infligir uma doença em você, porque se for necessário uma doença para dobrar o seu joelho, assim Ele fará. Se for necessário um câncer, uma enfermidade para você dobrar os joelhos, assim Ele fará. Se for necessária a enfermidade de um ente querido, um desemprego, assim Ele fará. Eu não sei vocês, mas eu já conheci várias pessoas, tenho quase uma década apenas de ministério pastoral, o próximo ano vou completar 10 anos, mas nesse pouco tempo eu já testemunhei muitos irmãos e irmãs, muitas pessoas que na dificuldade eram ávidos crentes, comprometidos com o corpo, devotos, constantes, intencionais, e de repente um ganhou uma herança, e de repente um confundiu oportunidade e provação e aceitou um emprego que não deveria aceitar e mudaram drasticamente da dependência do Espírito Santo para a exaltação desse mundo. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente ora por emprego, sabia? Por concursos, por bens, prosperidade, muito cuidado. Porque às vezes nós estamos desejando aquilo que vai remover de nós a simplicidade da vida da igreja, irmãos. A vida da igreja não é complexa. Nós complicamos a vida da igreja. Mas a vida da igreja local é tão simples. Talvez, eu não sei se
Eu acho que cidades grandes estão perdendo cada vez mais isso. No interior do estado, e isso ainda é mais fácil de ser desfrutado. A comunidade local, a comunhão entre redimidos, a simplicidade do agir do Espírito Santo numa xícara de café, numa calçada que você se assenta com o outro, o fluir de conversas regadas pela graça do Espírito Santo. Nós vivemos atabalhoados por estudos e trabalhos e compromissos e atividades, e nós perdemos a simplicidade da vida em comunidade. Daí, então, é claro que os nossos dons, eles não serão exercidos, porque nós já chegamos na igreja completamente esgotados, nós precisamos ser nutridos. Nós chegamos acabados. Nós temos tempo para o estudo, o mercado de trabalho, mas nós não temos tempo para regar os santos em oração, para empoderar os santos em oração. Nós nem sabemos do que os nossos irmãos precisam. Nós nem sabemos das suas necessidades. Nós queremos, nós precisamos, nós desejamos e nós complicamos a vida em comunidade local. Nós complicamos completamente. Mas a vida comunidade local é desejar mais os céus do que a terra. É simples. É só desejar mais as riquezas do céu do que as riquezas nessa terra. Mas nós, assim como os de Corinto, nós temos muitos argumentos louváveis e racionais para isso. Mas cuidado. Cuidado com aquilo que é necessário para fazer você amar a igreja. E aquilo que é necessário para o Espírito Santo forjar em você dependência da igreja. É ou não é? Com quanto fervor você ora quando está enfermo? Quanto? Desempregado? Você é devoto demais, não é? Os seus joelhos clamam pelo chão, não clamam? Clamam pelo chão. As suas lágrimas são sinceras e contritas. Mas tão logo as enfermidades e as dificuldades passam, talvez você seria ousado e dizer, não tira, Deus. Não tira. Porque eu quero do Senhor. E eu sou mau o suficiente para não buscar o Senhor sem essa enfermidade. Não tira. Não tira. Porque é por meio dela que o Senhor causa contrição no meu coração. Quantas vezes no leito de hospital nós perdemos o propósito e nós só oramos por nossa cura? Como, Deus, eu te glorificarei na minha dor? Como, Deus, esse leito de hospital será um altar para a tua exaltação? Nós não oramos assim, não. Me tira daqui, ó Deus, é um filho teu que clama, ó Deus, é um filho teu que lhe súplica. Eu não estou dizendo que não há piedade nisso. Há propósito além de você nisso. Se nós experimentamos essas realidades somente olhando para nós mesmos, a vida em comunidade será algo quase que impossível de nós considerarmos, irmãos. Quando nós exaltamos a nós mesmos, quando nós elevamos as nossas necessidades, nós não olharemos para o próximo. Logo, a santificação será a nosso respeito, a contrição será a nosso respeito. E não ao outro. E nós não pensaremos no outro. Apesar dos seus problemas, faz um pacto com Deus. Que não murmurará. Que não chegará na igreja com olhar de peixe morto, com olhar de sofredor, lava o teu rosto, passa um óleo no teu cabelo, e independente das lutas e das dificuldades, sorri para o irmão e ser instrumento de graça na vida do irmão, apesar das suas lutas, que Deus sabe, Deus conhece. Faz um trato com Deus, não vou me esmurecer, ó Deus, não vou andar de cabisbaixo, ó Deus. Não vou desejar o tapinha nas costas dos outros, não vou desejar que o outro exalte as minhas dores, as minhas lutas, e eu faço questão de demonstrar isso quando eu chego na igreja. Tudo bem. É a vida, né? É a vida, irmãos. As coisas estão difíceis, irmãos. Está duro, irmão. Ô, irmão, o que foi?
Olha como a arrogância fala de forma piedosa, né? Sou eu. Você não veio à igreja para ser o centro, para ser adorado, para ser aclamado. Quando você entra por aquelas portas, as suas guardas baixas, você deixa todas as suas armas ali, porque aqui não há guerra com o ímpio, aqui é exaltação do Espírito Santo de Deus, e você dobra as suas pernas, você não é o foco, e você exalta a Ele, somente a Ele. Você não rouba a atenção com as suas dores, as suas lutas e as suas enfermidades. É para Ele, para Ele. E mesmo você sabendo que as suas enfermidades precisam de mais atenção do que algumas dificuldades menores do irmão, você ora pelo irmão, exalta o irmão, e a sua contrição é por causa do irmão. Não você. Não você. E Deus vai operar em sua vida. À medida que o ego, a arrogância e o egoísmo for sendo esvaído do seu coração. Porque há propósitos na enfermidade, há propósitos no desemprego, há propósito nas lutas e nas dores. Deus não está brincando conosco, Deus não joga dados para a nossa vida. Tudo vai acontecer conforme os santos e eternos decretos de Deus. Você não consegue mudar nada. Nada você não muda. Tudo vai acontecer conforme o que Deus decretou. Ele não permitiu, Ele decretou cada gemido e cada dor, Ele decretou. O fato de nós não compreendermos todas as nuances disso, não quer dizer que não seja boas para nós. Não quer dizer. Nós nos recolhemos à nossa insignificância e nós buscamos a exaltação de Deus, o Pai, o Criador e o sustentador de todas as coisas. Eu gostaria que vocês abrissem um texto para a gente ir caminhando aqui para o fim. Filipenses capítulo 2. Observa que esse texto aqui, ele fala especificamente de uma vida em comunidade, mas nós sempre aplicamos esse texto de forma particular e individual. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 12, diz assim: assim, pois, amados meus, ele está falando para quem? Para uma igreja ou para um indivíduo? Para uma igreja, obviamente. Observa como eu devo ser instrumento na vida do outro para que o outro desenvolva a salvação dele. Nós pensamos somente que nós temos que desenvolver a nossa salvação e não que eu tenho que ser um instrumento de graça, um instrumento de nutrição, compre o livro, um instrumento de edificação na vida de outros. Sou eu, é o desenvolvimento da minha salvação. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, 2,12, desenvolvei a vossa salvação. Imagine o que é pertencer a uma comunidade redimida, em que você é maduro e todos ao seu redor são meninos na fé, são moleques na fé. Como a sua maturidade nutre? Como a sua instrumentalidade nutre? Você se contenta com o seu crescimento, com o seu amadurecimento, e os outros que são ao seu redor, o que dizem ao seu respeito? Sabe como é que nós conhecemos um pastor, irmãos? Pela igreja que ele pastoreia. Nós não conhecemos um pastor pelos títulos que ele tem, não, por livros que escreveu. Nós conhecemos a maturidade e a piedade de um pastor olhando a igreja que ele pastoreia, a intencionalidade de caminhada para o Senhor. É assim que nós conhecemos a intencionalidade de um pastor, a devoção de um pastor, o sacrifício e a abnegação de um pastor. Não é por títulos, não é por sua eloquência, apesar de, nesse império de mídias sociais, nós nos deixamos levar demais por conhecimento e eloquência, né? Se a pessoa esboça bem algumas doutrinas e fala muito bem e é absurdamente carismática, nós abrimos o nosso peito e deixamos o acesso ao nosso coração. Fale completamente, fale. Porque, sei lá, Deus nunca ia falar pela boca de um gago, né? Deus nunca ia falar pela boca de alguém que não consegue se expressar direito, né? Ele já falou por um jumenta, mas... nós deixamos...
Nós deixamos os padrões desse mundo, irmãos, guiarem, conduzir aquilo que nós percebemos sobre a fé. Então, observa, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus que efetua em vós, não é em você especificamente, aquilo que Ele efetua em você transborda para o corpo, para a igreja. É Deus que efetua em vós, e a dependência intencional aqui, em que eu intencionalmente persevero na dependência e na humildade de que é Deus que me preserva e nutre em mim aquilo que Ele mesmo exige. E essa é a graça da nova aliança. Deus concede o que Ele requer. A nova aliança é assim. Deus concede. Não é isso? O novo espírito, o novo coração. A lei impressa no coração. Obedecereis. É por isso que uma marca da nova aliança é a obediência, né? Todos aqueles que fazem parte da nova aliança necessariamente não são obstinados. A obstinação é uma marca clara dos ímpios, porque a lei está impressa aí, no coração. Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Então, olha como o que ele vai falar agora só é possível desfrutar no âmbito da comunidade local. Fazei tudo sem murmurações, fazei tudo sem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida. Olha a distinção aqui. O povo de Deus é um povo identificável e distinto. Observa isso. O povo de Deus é um povo identificável, é possível ver, é possível discernir, e ele é um povo que se distingue no meio dessa geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de não ter corrido em vão. Então, o grande problema aqui é justamente porque quase sempre nós aplicamos isso aos aspectos individuais e não pensando na comunidade local. Observa isso, aqueles com quem você se relaciona, o quanto a sua piedade transborda para a vida dele, o quanto a sua instrumentalidade o faz mais parecido com Cristo, o quanto você é intencional em ajudá-lo na caminhada. Se você tem medo que ele considere que você está sendo soberbo ou arrogante, de chamá-lo a atenção em algum ponto, primeiro você tem que fazer o exercício básico de ser um bom recebedor de exortações, de guardas baixas. Lembra, na igreja nós não levantamos guardas não, irmãos. Na igreja as nossas guardas sempre estão baixas. A gente começa a lutar quando sai dali, da porta. Aí a gente começa a lutar. Mas aqui as guardas são baixas. É por isso que nós temos tanto zelo para receber novos membros. Não é? Passa pela caça de membresia, é sabatinado. Então nós temos zelo porque nós temos que ter certeza que não é um filho das trevas que está entrando na membresia da igreja. Então entrou, haverão alguns, né? Sempre tem aqueles que são mais ávidos, mais hábeis, né? De se camuflar. Esse nós não conseguimos identificar, pelo menos por um tempo, né? Mas ele sempre se mostra. Mas a ideia é de que nós baixamos a guarda aqui e qualquer um é um instrumento do Espírito Santo para a minha vida, irmãos. Qualquer um da igreja é um instrumento do Espírito Santo para a minha vida. Então, primeiro eu tenho que ser um bom recebedor de exortação, de admoestação, ciente que Deus vai forjar santificação e piedade na minha vida através da vida do outro. E depois eu tenho que buscar meios de ser um instrumento de graça, de forjar piedade na vida do outro. Como eu farei isso? Ora por isso, eu estou observando assim, algumas realidades que talvez eu não estou conseguindo discernir muito bem. Mas, ao meu entender, esse comportamento, ele parece um pouco dúbio, sabe?
eu não faço fofocas, eu não vou falar com outros, eu não exponho o irmão, eu coloco isso diante de Deus em oração, e eu busco ao Senhor as palavras e o momento adequado para que eu converse com esse irmão. E se eu for afrontado, a minha postura não é, eu nunca mais vou fazer isso, eu nunca mais vou falar. Não. Que graça ser afrontado pela verdade, não é? Não é uma graça maravilhosa? Você pode ser afrontado por causa da sua arrogância, dos seus pecados, das suas particularidades pecaminosas, da sua grosseria. Isso não traz glória nenhuma. Mas, como diz Pedro, quando você é perseguido não por causa dos seus pecados, mas por causa de Cristo, isso é glorioso. Glorioso. Então, pode até ser que você não seja recebido como você idealizou. Mas o ponto é que você deve ser um instrumento de graça. Como você vai desenvolver isso? Com humildade, com piedade. Irmão, talvez eu não estou percebendo direito. Mas eu confesso que eu já coloquei até em oração para ver se isso não é altivez minha. Mas observa, quando você faz isso, parece isso daqui. Eu estou pensando errado, irmão. Se eu tiver, por favor, me dá um toque aí. Porque eu posso estar errado mesmo, mas entenda, o irmão entende o quanto é desconfortante falar isso para você. Você entende o quanto é desconfortável? Então, é uma luta. Eu lutei 1000 vezes para não vir falar com você. Mas o meu compromisso, a minha consciência diante de Deus não permite que eu fique em silêncio. Eu preciso falar com você. Então, me perdoe se eu não sei como falar, se falta habilidade, mas entenda que é de coração mesmo. Sabe, mais preocupado com o corpo do que com você mesmo. É por isso que a graça foi concedida a cada um de nós. E a graça foi concedida e materializada em dons a serviço da igreja do Senhor, irmãos. Então, quando eu exerço os dons que Deus me deu na igreja do Senhor, é como se eu fosse membros do Espírito Santo, porque é por meio dele que nós recebemos. É como se eu fosse braços e mãos do Espírito Santo de Deus, forjando aquilo que ele mesmo executará na vida do outro. É assim que vem a mortificação do pecado e a santificação aparece. É dessa forma, por meio de vasos de barro, de pessoas imperfeitas como eu e você. Alguns de nós podem ter mais conhecimento, mais eloquência, mais carisma, mas todos nós dependemos da mesma graça e do mesmo poder do Espírito. Então, para eu finalizar aqui, deixa eu trazer uma implicação e uma citação. Qual é a implicação disso? Nós podemos estar profundamente bem intencionados, mas ainda assim, se todo o nosso empenho contemplar apenas a nós mesmos e o nosso lar, não havendo nenhum reflexo da nossa vida por santificação na igreja local, ainda assim nós seremos individualistas. Não importa o quanto você seja aplicado nas duas disciplinas espirituais, na sua busca por santificação. Se isso tudo não refletir na vida da igreja local, você arranjou uma forma mais rebuscada de experimentar o individualismo. Mas você está sendo individualista. Então, observe a citação de Thomas Watson, eu acho que tem esse livro ali atrás, O Perfil da Pessoa Piedosa. Tem ali, né, da editora O Estandarte de Cristo, uma excelente editora, irmãos. Thomas Watson, ele diz assim, uma pessoa piedosa se esforça para ser um instrumento para tornar outras pessoas piedosas. Ela não está satisfeita em ir para o céu sozinha, mas deseja levar outras pessoas consigo. As aranhas trabalham apenas para si mesmas. Olha o crente Spider-Man aí. As aranhas trabalham somente para si mesmas, mas as abelhas trabalham umas para as outras. Uma pessoa piedosa é tanto um diamante quanto um ímã. Um diamante pelo brilho cintilante da graça e o ímã por sua atratividade.
forma como essa pessoa exibe a Cristo, como o seu lar exala o aroma de Cristo, é tão maravilhoso. Eu tenho que me aproximar dessa pessoa. Eu tenho que caminhar mais com essa pessoa. Essa pessoa, ela está sempre atraindo outras pessoas para abraçarem a piedade. Embora Deus seja a fonte de graça, ele finaliza: os santos são os canais que transmitem seus fluxos vivos para outras pessoas. Uma das características que esse mundo tem adentrado dentro das nossas igrejas, irmãos, é removendo todos os aspectos de hospitalidade. Nós nos tornamos pessoas cada vez mais reservadas e cada vez mais individualistas, e nós não temos mais o prazer de receber irmãos no nosso lar. Nós exaltamos o conforto, nós desejamos uma soneca, nós desejamos o descanso, mas nós não queremos o desconforto glorioso em que o nosso cansaço glorifica a Deus na comunhão dos santos. Eu ia dormir essa tarde, mas eu prefiro tomar um café com os meus irmãos. Eu ia descansar esse sábado, mas eu prefiro passar o dia com alguns irmãos. Porque eu passei a semana com ímpios. Eu trabalhei 10, 12, 8 horas com ímpios. Eu quero tanto ser abençoado pelos santos. Naquela conversa despretensiosa, onde o aroma da graça é exalado. Ai, como eu quero. Faz isso. Aí sabe o que você faz? Você posta esses momentos de comunhão no grupo da igreja para incentivar outros. Tomando um café com o irmão. Comendo um açaí com o irmão, com leite condensado, né? Tomando um açaí com o irmão, tomando um café, comendo uma tapioca com o irmão. E você vai experimentar que não precisa ser rico materialmente, precisa ser espiritualmente, mas a riqueza espiritual é forjada pela comunidade redimida. Então vamos orar.